Olá, pessoal. Boa noite. Temos hoje mais um assunto voltado às consciências ou às pessoas desejosas em expandir seus conhecimentos. Que tal permitirmos que o conhecimento substitua a ignorância? É um caso a ser pensado, refletido por cada um de nós, ok? Como um dos autopesquisadores deste laboratório de autopesquisa, eu, Zamit Zumba, em nome das equipes intra- e extrafísicas que coordenam esses estudos semanais, agradeço a todos pelo incentivo e amparo recebidos diariamente. Abordaremos, portanto, o seguinte tema: oportunidade de ajudar. Momentos evolutivos. Aproveitar ou não aproveitar? Eis a questão, eis a decisão, eis a responsabilidade. Toda ajuda é interassistencial. Nesta abordagem, pelo paradigma consciencial, trazemos apenas informações básicas. Portanto, estudem, pesquisem, se aprofundem mais no assunto, experimentem, tenham suas próprias vivências ou experiências. Sejam bem-vindos. Para a autorreflexão, a assistência interconsciencial, ou seja, entre as consciências, é o negócio mais lucrativo da evolução. Pensemos nisso. Quanto à convivência interdimensional, ou seja, convivência com todas as dimensões, física e extrafísica, a que tanto nos referimos, né, em nossos estudos e também fazemos questão de enfatizar, relembramos que a maior patologia da humanidade é a ignorância evolutiva multidimensional, ou seja, é desconhecer a existência de várias dimensões com as quais, inclusive, convivemos, consciente ou inconscientemente. Essa é uma realidade. Priorizemos, então, substituir como síntese a ignorância pela sabedoria. E isso é um princípio inteligente. A escolha é nossa, a escolha é de cada um de nós. E com o raciocínio lógico, trouxemos: não é bom companheiro quem não sabe escutar primeiro. Ok? Tudo bem. Vamos desenvolver o assunto? Temos aqui a oportunidade de ajudar, porque somos os primeiros a ser ajudados, a ser assistidos. E em cada ajuda é um momento evolutivo próprio da consciência em si. Esse assunto tem como base as tertúlias realizadas pelo professor Valdo Vieira, o propositor das neociências, projeciologia e conscienciologia. E estão no site Vídeos de Conscienciologia e Afins, né? E aproveitando, vamos fazer uma advertência já comum e de conhecimento de todos, então, por repetição, é, explicamos que essa é mais uma abordagem que não tem nenhuma pretensão de ser uma verdade absoluta. Portanto, analise tudo com critério, aproveitando o que for útil, porque a ciência é construída por meio da exposição de ideias e do debate sobre o conteúdo. Isso requer cognição. Está bem? Vamos começar com uma perguntinha.
Quando ocorre uma oportunidade, né, na nossa vida de ajudar, aquela oportunidade que foi imposta, né, à consciência, à pessoa, né, imposta como assim? Aquelas oportunidades que são geradas pelos contingenciamentos naturais ou grupo kármicos, né, da própria vida humana. Todos nós passamos por isso, em um momento ou outro, ou em vários momentos. Então, há um indicativo de que essa ajuda já chegou ao fim ou não há indicativo? Ok? Vamos lá, então. O que podemos responder a isso aqui? A pessoa, aqui vai como exemplo, tá? Uma pessoa que nasceu numa família com vários irmãos. Vamos colocar dessa forma. Com o passar do tempo, alguns dos irmãos morreram, ou todos os demais morreram, né? E apenas essa pessoa ficou com a mãe em casa, doente e acamada. Essa é uma interassistencialidade imposta. Ou seja, você vai fazer assistência a alguém do seu grupo, tá? Alguém querido do seu grupo, que, como todos já não estão, todos aqueles que poderiam estar no seu lugar não estão presentes por terem, por vários motivos, inclusive a dessoma ou descarte do corpo físico, sobrou para você, sobrou para essa pessoa. Então, aqui vamos começar por esse exemplo, tá? Nesse sentido, há uma imposição, tá? É uma oportunidade impositiva. Então, é pegar e assumir com responsabilidade, porque veio para você mesmo, não tem outra saída, não dá para fugir. Ela não tem mais a quem pedir ajuda, porque todos os irmãos já não estão presentes. Ela tem que cuidar da mãe, não é isso? Quando a mãe dessomar ou descartar o corpo físico, biológico, acaba a oportunidade imposta de ajudar. Então, as grandes oportunidades de ajudar, e aqui seria a pergunta, quais seriam elas? Em geral, surgem na vida humana sob a inspiração de amparadores extrafísicos de função. Então, eles, com a visão ampla, profunda que tem de cada um de nós, né, chegam à conclusão que ali é importante essa consciência, ter essa oportunidade para o seu processo evolutivo. E então, esses aparadores chegam juntos e fazem a coisa acontecer. Está aí, de mão beijada. Essa é uma oportunidade evolutiva para você. Bom, então, o que seriam grandes oportunidades? Essa é mais uma perguntinha para ir esclarecendo aos poucos. É estar em lugares otimizadores da assistência, da ajuda que se deseja prestar, ok? E com pessoas interessadas em participar, com as quais você possa compartilhar esse desejo, essa intenção, e de dividir ou compartilhar também essa oportunidade com os demais. Então, ambiente, no caso, mesologia, e pessoas, companheiros evolutivos. Quando existe essa mesologia, esse ambiente e pessoas que também desejam fazer parte dessa assistência, há melhor lugar para se estar como grande oportunidade evolutiva, vai ter uma força incrível. Agora, imagine o contrário, de estar em um ambiente, né, que seja antagônico para o tipo de assistência que se deseja prestar, tá? E além desse ambiente, você ter consciência que diz, não vamos deixar você dar ajuda a essa pessoa de jeito nenhum. Não, essa pessoa não merece e tal, e tira você, por pressão, da oportunidade que lhe surgiu dentro do seu processo evolutivo quanto à assistencialidade. Lembremos que não há evolução sem assistência interconsciencial, física ou extrafisicamente, ok? Bom, a outra perguntinha seria:
O que é extrapolar na assistência? Ou extrapolacionismo assistencial? Tá? O que seria isso? Está acima de tudo isso. Extrapolar a pressão, as exigências, o antagonismo, é você sobrepairar, entende? Tá, o que seria isso? Bom, então, extrapolacionismo é assistência para a pessoa expandir o parapsiquismo. Tá? Aí nós já sabemos o que é o parapsiquismo, né? Todos aqueles atributos, aquelas oportunidades que a consciência adquire nos seus estudos, no seu desenvolvimento dia a dia, na sua dedicação, tá? Então, há muita gente que está ajudando outras pessoas e está sendo ainda mais ajudada. Então, quem ajuda é o primeiro a ser ajudado. E se a pessoa está recebendo para assistência de outras consciências, no caso extrafísicas, né, amparadoras, ela tem que dar assistência em retribuição. Isso é o que chamamos de gratidão. Reconhecer que, ao receber algo, precisa retribuir. Tá? Esse é o processo. E o que é o discernimento na assistência? Bom, se apareceu a oportunidade de ajudar, você ajuda e pronto. E não espere mais alguma coisa ou muita coisa para isso. Surgiu, aproveita a oportunidade. É uma oportunidade evolutiva para si, que veio para você. Tá? É necessário ver a natureza dessa ajuda, porém, temos que colocar essa observação. Porque às vezes você pensa que está ajudando e está embarcando numa canoa furada. E por que isso? Porque pode estar ajudando a um marginal, ou está contribuindo para algo ilícito, tá? Mesmo sem saber, você está entrando numa fria, você responderá por isso. Então, a assistência precisa de discernimento, e o discernimento de lucidez, né? Então, para qualquer assistência, há necessidade de você analisar os fins, ok? Não é assistir cegamente, porque senão deixa de ser um amparador ou um assistente evolutivo para ser um guia cego, né? Que simplesmente doa ou dá, mas não procura saber o porquê, nem também a quem e qual a finalidade posterior ao ser recebida a sua ajuda, a sua assistência ou o seu amparo. Vamos passar aqui um pouco, chamar a atenção, justamente por causa do período, ao culto, né? Aos antepassados, né? Culto aos antepassados. E nós estamos trazendo aqui um estudo de caso. Vamos colocar o seguinte: um irmão falecido que se manifesta pedindo ajuda. Isso pode ampliar: irmão, pai, mãe, familiar, um amigo querido, né? Uma pessoa querida, de uma forma geral. Então, qual seria a pergunta? O culto aos antepassados pode ajudar? Quais seriam as consequências disso? Bom, a maioria do culto aos antepassados é feita por pessoas bem-intencionadas e disso não temos dúvidas. Mas muitas delas não têm competência para bancar esse culto. Por isso, o culto dos antepassados ajuda, por um lado, essas consciências extrafísicas, né, conhecidas como consciências espirituais, mas, por outro lado, pode piorar as consciências intrafísicas, essas que fazem o culto aos antepassados. Cria uma série de assédios interconscienciais, ou seja, entre as consciências, devido à falta de experiência, devido à falta de autolucidez dessas pessoas com desejo de ajudar, né? Com referência, isso que eu estou falando, ao processo parapsíquico, de não ter a competência, o gabarito, o conhecimento
desse processo parapsíquico. E, por causa disso, pode estar entrando em uma cilada. Tá? O feitiço virá contra o feiticeiro, ou seja, no lugar de ser uma ajuda, ser uma provocação ou dar margem para um retorno, tipo cobrança, tá? Ou de um antagonismo tal que deixe essas pessoas em uma situação difícil. Falta de competência, falta de gabarito, porque não tem o conhecimento devido do domínio bioenergético ou dos atributos dentro do que conhecemos por parapsiquismo. Em matéria de parapsiquismo, no caso, só deve pôr banca quem tem competência, tá bom? Não é para amador. Não se brinca com isso, porque as possessões surgem, as semi-possessões, mais ainda. Elas todas estão aí para quem quiser ver. Nós temos vários relatos de casos, né, possessivos, né, de situações de possessão e semi-possessão. De modo que, se um parente dessomou, morreu, descartou o corpo físico, biológico, deixa ele seguir o destino dele. Joga boas energias, bons pensamentos, quer dizer, começa com a intenção de que ele esteja bem onde estiver e com quem estiver. Intenção vem imediatamente a ideia, né, o pensamento, que gera ao mesmo tempo um sentimento ou emoção, que, por sua vez, né, exterioriza a energia correspondente ou correlata a esse sentimento, a essa emoção dada à ideia ou ao pensamento. Basta jogar energia positiva quando pensar nessa pessoa, mas tira ele do seu pensamento. Não fique evocando. Surgiu o pensamento é porque está ligado a você. Bons pensamentos, desejos o melhor, e pronto, já parte para focar uma outra coisa. Não fique ali conectado, porque você pode estar atrasando o processo dele. Ou seja, não fica fazendo nenhuma invocação dele com hora certa, principalmente. Né? Toda noite vai dormir, vai fazer uma oração, vai evocar. Senão você está no caminho do assédio. Você é que está assediando. Será que nesse horário ele não está precisando de outras coisas, de outras assistências, de algum amparo? Mas evocou, né? Com a melhor das intenções, foi fazer oração, foi fazer um culto, etc. Está puxando essa consciência de onde ela está, tá? Para presenciar aquilo que você está fazendo, né? Ou receber aquilo que você está lhe doando. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Então, pensar de qualquer maneira e a qualquer hora nas pessoas que morreram, isso é assédio, tá? Isso é assédio. Não adianta ter boas intenções nesse sentido. Deixe essa consciência querida no lugar onde esteja, com as pessoas que realmente, ou as consciências que elas se encontram. Agora, as pessoas fazem isso com muito boa intenção, né? E ainda acham que estão fazendo assistência. Ah, porque eu faço isso todo dia, tal hora, tal lá. E conta isso como se fosse um louvor, um negócio magnânimo, tá bom? Não estão assediando, sim. E se chora por uma pessoa que faleceu, e está fazendo mal para ela, está jogando a energia negativa, de sentimento de perda, que faz parte daquilo que nós conhecemos como egoísmo. Está pensando em si, estou com saudade, estou com sentimento de posse. Ah, não deveria ter ido. Chegou a hora e foi, chegou a hora e foi. Tudo está dentro de uma sintonia X, dentro da lei de causa e efeito. Tem tempo para tudo. Isso mostra que quem age assim está sendo egoísta.
A hora que você chora por uma pessoa que morou com você, né? Porque você está sentindo a falta dela, isso demonstra, como disse, egoísmo puro, egoísmo próprio, egoísmo da pessoa. Deve deixá-la seguir o destino dela. Se aconteceu de ela morrer, de falecer, porque chegou a hora. Nós não mandamos ou temos controle das consciências. Existe uma inteligência superior que sabe como as coisas devem ocorrer e quando elas devem ocorrer. Tudo é numa sintonia perfeita, no tempo certo. Nada ocorre fora do tempo, ok? Perante a universalidade, tá? Não é o nosso tempo aqui. Uma pessoa pode ter isso que ela própria chama de um amor enorme. Ah, estou fazendo isso porque amo demais essa pessoa. Mas, às vezes, esse amor é igual ao ódio, tá? Ou equivalente ao ódio, né? Fazendo tanto mal à pessoa que já foi, que já está na outra dimensão, né? Que dessomou, que faleceu, que morreu, que descartou o corpo biológico, como se ele estivesse odiando, tá? Devido à requisição ou à exigência do seu egoísmo. Está pensando só em si. Será que a outra pessoa tem disponibilidade para atender as suas reivindicações, os seus desejos, ou suprir suas carências? Vamos pensar nisso. Amamos melhor quando pensamos melhor a favor dos outros. Tudo bem? Vamos falar de intencionalidade, que, por sinal, é um mega atributo da evolução. Intenção. Intenção cria pensene, pensamento, sentimento, ou emoção e energia. E energia é ação. Ok? Foi, saiu, foi, ou seja, vai e volta. Tá bom? Se você tem uma boa intencionalidade para fazer qualquer coisa, você vai errar menos, né? E vai se arrepender menos ainda. Por que isso? Porque vai acertar mais. Tudo bem? Então, vale a pena a pessoa pensar sempre com intencionalidade pura. Se você começar alguma coisa com má intenção, se prepara, porque as consequências são inevitáveis. Tudo que você fizer vai ficar tisnado pela má intenção. Abram o olho com relação a qualquer ação. Qual é a intenção que está por trás disso? Tá bem? Então, com relação à má intenção, suponhamos que uma pessoa perceba que uma consciência esteja de má intenção e fazendo mal para outras consciências, outras pessoas. Como devemos agir nesses casos? Devemos expor o caso publicamente para evitar o acompliciamento? O que vocês acham? Isso acontece com pessoas das melhores famílias. Você deve entrar na história, né, nessa situação, nesse contexto, devagar. Com o quê? Com o que conhecemos como paradiplomacia. Diplomacia, mas além do que você pode imaginar. Sabendo o que vai fazer, ou seja, formule estratégia. Não faça com intempestividade, de forma empírica. Peibu, sentiu vontade, já sai fazendo, né? Não, calma. Não deve atacar a pessoa. Ponto número 1. Mas mostrar-lhe exemplos, mostrar-lhe fatos. Exemplos e fatos estes que possam ajudá-la para que a mesma veja que está errada. Faça pensar, refletir, coloque situações, ideias similares, faça perguntas para que ela faça reflexão a respeito. Às vezes, o nível de má intenção dessa pessoa é inferior
a inexperiência dela, a ignorância dela. A gente nunca sabe se é má intenção ou se é ignorância. Há pessoas que não sabem usar o que tem de bom. Você pode pegar a coisa melhor do mundo e dar para essa pessoa. Se ela estiver mal intencionada, ela usa isso como um tacape na cabeça dos outros. A intenção é seríssima. Portanto, intencionalidade é o 13º mega atributo propulsor da evolução. Em algum momento, eu vou preparar um artigo, né, e desse artigo uma palestra, para a gente discriminar 20 mega-atributos propulsores da evolução e explicar cada um desses atributos para que a gente fique com um cabedal maior de aplicabilidade no nosso processo pessoal evolutivo. Tudo bem? Ok, vamos falar um pouco sobre idiotismo cultural. E vamos trazer aqui, por exemplo, algo que é comum em nossa sociedade, que é a paixão, né, de nossa sociedade. O futebol, poderia ser qualquer outro, tá? É apenas um exemplo, e estou trazendo o que é comumente mais apaixonante para a maioria da nossa sociedade. Então, aqui, qual seria uma pergunta legal para a gente focar num ponto crítico do grupo karma ou familiar? Qual seria a melhor conduta frente a uma criança que está priorizando o time de futebol? Ou seja, time do seu pai ou dos seus pais, né? Depois eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso, que quando os pais forçam os filhos, né, para que tenham o seu time de coração como aquele, é, como sendo o melhor, né, entre todos, tá bom? Bom, é fazer a diversificação de interesses. Então, diversificar o interesse dessa criança é o mais inteligente que tem nessa pedagogia nossa. Não deixar aquilo envolvê-lo o tempo todo. Tem que diversificar, mostrar outras opções. Quando o negócio é excessivo, qualquer que seja o negócio, você tem que proibir alguma coisa, buscando o equilíbrio. Não tem jeito. Criança tem que ter limites, porque senão lá na frente sofre muito com as cobranças dos seus colegas, dos seus amigos, dos demais grupos a que venha pertencer. Arranje um jeito dessa criança praticar natação, praticar outros esportes, e mesmo ler bastante, que vai ser muito mais útil à sua vida com relação à interpretação, com relação a desenvolver uma redação, escrever um artigo, interpretar alguma coisa nas perguntas feitas em vestibular ou em concursos. Tá? Começa a fazer compensação de uma coisa ou com outra, de acordo, evidentemente, com a idade dela. Não pode fanatizar de uma tal maneira que aquilo tome conta da vida dela inteiramente. Isso serve para todas essas coisas. Qualquer tipo de esporte, né? Basquete, vôlei, tênis, qualquer tipo de esporte, serve também para o celular, redes sociais, jogos pelo celular, participação ativa em todas as redes sociais, como se dependesse, fosse da opinião de quem participa das redes sociais. Isso não quer dizer que o futebol não seja bom. Não, não é isso. Até pode ajudar, mas temos que saber conviver com tudo, com alimento, com remédio, com desporto, com tudo que a gente faz socialmente. Tudo tem limite.
É por isso que devemos buscar o equilíbrio. Coloque os limites para essa criança. Converse com seu filho, esclareça. O diálogo, às vezes, ajuda e enriquece muito. Vamos para pensamentos equilibrados, né? Bom, a gente chama de pensenidade. Pensamento, ideia, sentimento ou emoção, energia. Pensene, tá? Que é quando você não tem indisciplina pensênica ou de seus pensamentos. Ou seja, você só pensa equilibradamente. Agora, pensar equilibradamente não quer dizer que você não pensa coisa ruim. Tem que pensar coisa ruim para saber o que é bom. Como é que vai saber se uma coisa é boa, se não sabe o que é ruim? Não é? Então, a pergunta básica seria: como não pensar mal de alguém que nos assalta, que nos rouba, que nos agride, hein? Ou algo similar? Resposta bem simples, singelas e em síntese, né? Põe a sua energia em cima dessa pessoa. A pergunta é também: que energia eu tenho para colocar em cima dessa pessoa? Se for boa, ótimo, porque ameniza, poderá até fazer com que desista da ação, dependendo do seu domínio bioenergético. Por isso que é importante estudarmos as energias, porque o princípio inteligente, que é a consciência, né, foi criado para dominar as energias. Então, há dois princípios básicos, ou elementos básicos, no universo marcantes: a consciência e as energias. A consciência surgiu, né, foi criada para ter o domínio, aprender a dominar as energias. Tá bom? As ciências convencionais, né, várias linhas das ciências convencionais, dizem que tudo é energia, tá? Então, se aprofunde um pouco mais, vai notar que não é coerente isso. A consciência não é energia. Mas a consciência, não confundir com os nossos veículos de manifestação, ou seja, veículos de manifestação da consciência. Nós estamos vendo este corpo físico, biológico, isso aqui é energia, isso aqui é matéria. Temos um veículo que faz a conexão deste corpo físico, biológico, com o corpo, o psicossoma, né? Alma, espírito, self, né? Que é o corpo energético, né? O veículo energético, o holochakra, conjunto dos chakras, né? Esse veículo que faz a ligação, tá? Entre os demais veículos da consciência. Mesmo assim, não é energia, a consciência não é energia. O psicossoma, a alma, self, é um veículo de manifestação da consciência, mas não é a consciência. E tem o mental soma, o corpo do discernimento. Isso tudo a gente já falou aqui, já explicou. É o veículo da razão, né, que a consciência usa de forma mais racional, é como se estivesse de cima, vendo as coisas de forma mais profunda e mais ampla, racionalmente. Mesmo assim, esse veículo não é a consciência. Aliás, esse veículo não é a consciência e, por assim dizer, é energia. A consciência não é energia. Tá bom? Princípio inteligente não é energia. O restante, sim. Tudo bem? Então, quando a gente aprende a dominar as energias, ok, a gente entra em um padrão energético tão positivo que dá uma frequência diferenciada. É como se fosse uma música clássica, o que gera a música clássica. Quem está no funk, só um exemplo, tá? Não que eu esteja discriminando, vai estar em outra frequência, não vai aguentar nem um minuto ouvindo a música clássica. Como quem está acostumado com uma música clássica, né? Essa frequência, isso é didático apenas, tá? Por favor, não vai aguentar ficar um minuto ouvindo uma música funk ou rock pauleira, entendeu? Então, qual é o seu estado de ser? Se você já domina as energias, parte dela, o suficiente para ter um padrão energético,
um estado de ser homeostático, você está numa frequência X que bandidos, vou colocar assim, tá? Não chegam a você. E se algum chegar, é porque você teve um processo com esse tipo de consciência, tá? Porque está dentro da lei de causa e efeito. Aí não tem jeito. Mas se você dominar as energias, você ameniza ou até evita, porque conquistou o mérito para estar ou ser diferente. Tá bem? Vamos para a auto-organização. Surpresa desagradável. Então, a auto-organização evita surpresa desagradável. Se você tem uma surpresa desagradável, tem uma crise de crescimento. Quebra a rotina, a pasmaceira. A pessoa organizada prevê as coisas, então raramente vai ter surpresa desagradável. Quem tem muita surpresa desagradável é porque é uma consciência desorganizada. Tá bem? Se organize que as surpresas serão bem menores ou quase inexistentes. Vamos para energias conscienciais. Elas definem a consciência. A consciência se define por energias conscienciais, por palavras, gestos, ações pessoais. Observe as minúcias de seus pensamentos em crescimento, que você notará, você saberá qual é o tipo de energia que você exterioriza, que você apresenta, tá? Como você é vista, como você é recebida como consciência em um padrão agradável, homeostático ou conflitante. As energias chegam primeiro, tá? Primeiro, tá bom? A sua consciência se define pelas energias, pelo que você pensa, pelas suas ações, mas as palavras também estão no meio. Cuidado com as palavras. Que tal pensar antes de proferir uma palavra? E quando se está irritado, seria bom nem falar, né? Ficar caladinho, ouvir mais, para não sair besteira, porque depois não tem como recuar. Tá bom? Você pensa mais do que aquilo que você fala. Notaram isso? A gente pensa muito mais do que aquilo que a gente fala, correto? Dá para entender que sim. Agora, você fala mais do que aquilo que você escreve. Também é um fato. Isso tudo é autoconsciencialidade. É ter consciência de si mesmo. É saber do que você faz, do que é você. Você fala mais, escreve menos, né? Então, mas isso é para a pessoa que tem cognição, tá? Pessoa que tem cognição se auto-pesquisa, se auto-estuda, para saber das suas potencialidades, como também das suas fraquezas, do que precisa melhorar, do que precisa cortar, né? Evitar, por meio da autopesquisa, que requer cognição. É a pessoa que sabe o que é prioritário, sabe o que é o discernimento, tem juízo crítico, e para isso requer lucidez. A visão se amplia cada vez mais. Tudo bem? Para a autorreflexão, você pensa e mexe no cosmos. Ninguém vive nem um minuto sem mexer no cosmos. Ok? Todas as nossas ações influenciam o cosmos, influenciam o universo. Cuidado, a responsabilidade é muito grande. Vamos para as considerações finais? Tudo bem. Com relação à dor que sofremos, né? Aceitação ou não da dor? E a pergunta é divulgado? Eu vou deixar essa pergunta, vou fazer até uma introduçãozinha aqui para fazer a pergunta, né? Nós sabemos que há divulgação por algumas religiões, né, da ideia de que a dor física promove a limpeza do psicossoma, né, do perispírito ou da alma, segundo elas, né, de cada consciência, de cada pessoa.
A pergunta é correta essa noção? Tá? Se sim, como isso ocorre? Tudo bem. No meio espírita, eles facilitam a assimilação do inevitável de que a dor física decorrente de doença promove a limpeza do psicossoma, alma ou espírito, o perispírito. Isso é óbvio, mas a gente não pode estar exaltando a dor como sendo um instrumento de terapia. Isso sim é bobagem. Religião é que gosta de exaltar a dor e o sofrimento. Nós não precisamos sofrer. A nossa consciência, ou nós, né, nós mesmos, somos superiores à matéria. Nós somos superiores à dor. Nós somos superiores às sensações do corpo humano. Isso é que nós temos que esclarecer para a pessoa superar a própria dor. Qualquer pessoa, se tiver convicção nas próprias energias, é capaz de fazer anestesia em si mesmo ou por ela mesma. Tem muita gente que já faz isso, basta pesquisar que a gente vai ver quantas pessoas não conseguem suportar as dores, ou seja, não sentem. Tá? Na própria Igreja Católica, Francisco de Assis fazia isso. Eu li o livro de Francisco de Assis. Mexeram no olho dele e ele não soltou nenhuma lágrima, nem tomou remédio algum para isso. Tudo é um processo de vontade decidida, de quem realmente domina as energias. Não adianta nada tapear as pessoas com a consolação de qualquer coisa. É explicar. Precisamos esclarecer que a pessoa tem toda a farmácia em si. Tem toda a curoterapia em si. E tudo isso depende da vontade. E o que é a vontade? É a força maior que uma pessoa tem. Assim, podemos dizer que esta noção que estamos dando, por meio do esclarecimento, é um pouco mais evoluída do que a outra. Tudo está em nós. Quando conhecemos, utilizamos melhor. Quando não, deixamos de utilizar. Tudo bem? A persistência no erro é responsabilidade do assistido e não do assistente, ou seja, de quem assiste ou do amparador. Ok, pessoal? Tudo bem? Já falei no início, já dei a referência bibliográfica. Isso foi tirado das tertúlias do Valdo Vieira. Isso está no site Consciência Lúcida, vídeos de Conscienciologia e afins, que foi o Valdo Vieira, propositor das ciências Conscienciologia e Projeciologia. Portanto, quem tem intenção de ajudar aos outros, recebe inspiração dos amparadores extrafísicos. Pensou, sentiu, teve a intenção de ajudar alguém, o amparo chega para melhorar essa assistência. Quem assiste ou quem ajuda é o primeiro a aprender. Gratidão a todas as consciências intrafísicas e gratidão às consciências extrafísicas. E até o próximo estudo com um outro tema, sempre buscando a evolução de cada um. Um abraço a todos e boa noite.